Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico Coisas que você precisa saber, especial proposta anticrime, aquela apresentada por Sérgio Moro como uma das metas prioritárias dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro e que pretende combater a corrupção, as organizações criminosas e os crimes violentos. Bora lá, solta a vinheta. Vai fechar o STF, sabe o que você faz? Eu não conheço o Chico Mendes. Eu sou dono do sítio ou não? Todo mundo consegue trabalhar hoje até 80 anos, você ter... Esse país é verde e amarelo! Foi para uma plateia de governadores e secretários de segurança de praticamente todos os estados do Brasil que o Sérgio Moro apresentou seu brilhante projeto anticrime. Que primeiro, não é anticrime, porque não tem propostas para prevenir a criminalidade. Tem só propostas para radicalizar políticas criminais que já existem. Então podia chamar Projeto Pensei em Novas Leis para Crimes que já existem. E ali, na primeira fileira, todo engomadinho, o grande defensor dos valores morais e da família tradicional brasileira, João Dólar. Muito interessado em ouvir o projeto do Moro, porque a campanha dele se deu justamente em cima de propostas ainda mais absurdas. Tudo isso na onda da histeria anticomunista e no apelo ao voto Bolsodória, que ele anunciou antes mesmo do PSDB ter concordado, mas isso já é história. Em suma, o projeto prevê a modificação de 14 leis. Algumas do Código Penal, outras do Código de Processo Penal e outras do Código Eleitoral. Eu não vou falar de todas as 14 propostas, porque daí esse vídeo ia ficar muito grande e muito pesado. Então destaquei algumas que eu considero como as principais para esse momento, como a ampliação da legítima defesa, o plea bargain e a restrição da progressão de pena. A questão da prisão em segunda instância é também muito importante, mas como o julgamento disso pelo STF está marcado para abril, eu vou esperar eles julgarem para gravar um programa sobre isso, que aí eu vou saber o que vai dar esse assunto, beleza? Antes de mais nada, eu queria passar para vocês um panorama de criminologia crítica, porque com isso em mente fica mais fácil de você fazer uma leitura das políticas do Sérgio Moro, mesmo sem entender muito de direito. Historicamente, isso se repete nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, a gente vê que quando há uma crise econômica e o aumento do desemprego, há também uma maior rigidez das sanções penais e das taxas de encarceramento. Todo o sistema de justiça criminal vê o desemprego com muita preocupação, mas não o desemprego genérico, só o desemprego que atinge determinados segmentos considerados perigosos à ordem social, ou seja, minorias étnicas, imigrantes, negros e jovens marginais. E é o que a gente está vivendo nesse momento. Uma super crise econômica, o desmonte da Petrobras através da Lava Jato, dívida pública, rombo da Previdência, a instabilidade política, o rebaixamento da nossa classificação de crédito, mil fitas acontecendo. Então as coisas funcionam assim. Quando um país entra em crise e aumenta o desemprego e as condições de trabalho ficam uma bosta, vide reforma trabalhista, entra em cena uma nova moralidade, como se a criminalidade se tornasse o centro do discurso público. Tudo isso tira o foco do verdadeiro problema, da crise, a crise do capitalismo. É isso que as instituições tentam ocultar e é por isso que os pobres se tornam o objetivo principal do sistema penal, porque eles são a verdadeira ameaça para as classes dominantes. Então, ao invés de lidar com eles através de políticas sociais, o sistema lida com eles através de políticas criminais. Então criam-se mais leis, criam-se novos crimes, aumenta-se as penas, constroem-se mais presídios, se faz de tudo para neutralizar todas as possíveis ameaças dos subordinados. Mas sobre as propostas do Sérgio Moro, vamos lá. Legítima defesa. O que ele propõe é adicionar um parágrafo ao Código Penal que considera legítima defesa também o policial que, num conflito armado ou no risco iminente de um conflito armado, previne justa agressão. Primeiro, já existe a definição de legítima defesa. O Moro não está inventando a roda. O que ele fez foi ampliar as possibilidades de legítima defesa para os policiais, passando uma mensagem simbólica no sentido de empoderar a polícia e garantir para eles uma maior segurança jurídica no caso abusivo da força, ou seja, quando eles matam uma pessoa. Essa sempre foi uma proposta do Bolsonaro, que a polícia pudesse matar em paz. Basta lembrar que na sua campanha ele chegou a afirmar que, aspas,
Se alguém disser que eu quero dar uma carta branca para a polícia matar, eu respondo, quero sim. Consagrando ainda mais a máxima do bandido bom é bandido morto. Então o que o Moro fez foi atender os desejos do Bolsonaro, o que é uma loucura total. A gente já tem a polícia que mais mata e morre no planeta, um Ministério de Direitos Humanos que recebe 4 denúncias por dia contra policiais militares, e só em São Paulo 2 PMs são afastados por dia por problemas psiquiátricos. Além de ampliar a legítima defesa e reduzir a sua pena em caso de abuso, a proposta também exclui totalmente a pena de quem atuar no decorrer de medo, surpresa ou violenta emoção. Medo, surpresa e violenta emoção são completamente subjetivos. Vai variar de caso a caso, de juiz para juiz. O que pode ser violenta emoção para um, pode não ser para outro, e por aí vai. Porém, no entanto, todavia, na prática, o sistema de justiça sempre se vale desses subjetivismos para blindar a quem interessa e prender a quem interessa. É simples assim. Em resumo, o projeto torna a legítima defesa uma parada muito ampla, que vai servir para passar pano para as execuções policiais. A nossa polícia ela já mata pessoas que estavam com guarda-chuva, com skate e até com sacos de pipoca. Resta saber se a partir de agora os policiais vão alegar medo, surpresa ou violenta emoção. Hoje, para a polícia matar e sair impune, já existem os autos de resistência, a resistência seguida de morte e o homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, que são mecanismos jurídicos para evitar que os militares sejam punidos. Agora, com a legítima defesa baseada na forte emoção, vai ser um salve-se quem puder. Agora sobre os acordos penais, os tais plea bargain. Quem acompanha o canal sabe que não é de hoje que eu critico isso. Já gravei programas tanto sobre a delação premiada, como sobre o plea bargain. Daqui do canal eu recomendo em especial o programa Código Penal Sérgio Moro. Plea bargain é um acordo que o acusado faz com o Ministério Público, onde ele assume a autoria de um crime em troca de uma pena reduzida. O que você precisa entender é, de cara, que hoje no Brasil a delação premiada já é usada na prática como um plea bargain. Isso porque na delação brasileira o réu já faz uma negociação com o MP onde ele confessa qualquer coisa sobre qualquer crime que tenha a ver com qualquer processo em qualquer período da sua vida e em troca ganha benefícios, alguns dos quais nem previstos na lei. Em resumo, a polícia ou o MP prende uma pessoa para ela delatar qualquer coisa e solta porque ela delatou qualquer coisa. Já é assim que funciona e é autoritarismo puro. Ou seja, se com a delação a gente já faz uma salada mista totalmente sem regulamentação na lei, imagina só com o plea bargain. O que não vai sair disso? E mais, o plea bargain é um conceito americano e bela bosta. Primeiro, porque eles mesmos estão revendo esse modelo deles de plea bargain. E segundo, porque a gente está trazendo o plea bargain americano sem trazer com ele todas as garantias processuais de defesa americanas. A gente só está trazendo a parte acusatória, a parte bad vibes. E isso esvazia a advocacia. Você não precisa mais de advogados de defesa. Você precisa só de mediadores de acordo. Na faculdade nem precisa mais aprender processo penal. As matérias a partir de agora podem se resumir a teoria geral da confissão e código penal acusatório. A única vantagem do plea bargain é que ele de fato reduz a quantidade de processos. Vale a pena? É claro que não, porque a gente está trocando uma eficiência administrativa por direitos constitucionais. Um puta de um mau negócio. Não vale a pena os juízes, que já são os 0,1% mais ricos do país, trabalharem menos às custas do seu direito de defesa, que não tem nada a ver com a criminalidade do país. E você precisa ter em mente também que nos Estados Unidos o plea bargain é a principal engrenagem do encarceramento em massa. E você precisa ter em mente também que nos Estados Unidos o plea bargain é a principal engrenagem do encarceramento em massa, especialmente de negros. Até porque há pesquisas comprovando que os réus brancos têm mais chances de fazerem melhores acordos e conseguirem melhores benefícios com a promotoria do que os réus negros. Nada surpreendente. Continuar nessa toada de atolar os presídios de jovens, negros e favelados só acentua ainda mais a percepção já majoritária do povo brasileiro em todas as variáveis demográficas de que a justiça brasileira trata melhor os ricos do que os pobres.
E para você que quiser ir ainda mais a fundo no plea bargain, eu recomendo duas entrevistas que eu fiz para a Carta Capital. Uma com o Cristiano Marona, advogado e ex-presidente do IBCCRIM, e outra com o Pedro Serrano, professor da PUC e mestre e doutor em Direito do Estado. Eu vou deixar os links aí na descrição. No seu projeto, o Moro quer também mudar o regime de progressão de pena, restringindo ao máximo a progressão para os crimes hediondos. E para os reincidentes e condenados por corrupção e peculato, o regime vai ser o fechado, independente da sentença. A pergunta é: adianta alguma coisa? A resposta: não. É só para o povo ver e ficar satisfeito que as pessoas vão ficar trancadas por mais tempo. Mesmo com evidências científicas no mundo todo, inclusive no último relatório Prison Trends de 2018, que aumentar o tamanho das sentenças ou restringir a progressão da pena não reduz a criminalidade. Isso que ele está fazendo é puro populismo. E mais, em 2006, o STF já decidiu que é inconstitucional que os condenados por crimes hediondos cumprissem toda a pena em regime fechado, porque viola o princípio da individualização da pena. O Supremo chegou até a publicar uma súmula vinculante para todos os juízes do Brasil seguirem esse entendimento. Isso significa que essa medida dele esbarra de cara com a jurisprudência do STF. Tipo, alguém já tentou isso e os ministros já decidiram que não rola. Agora chegou a vez do Sérgio Moro ser ministro da Justiça e de tudo que ele pôde pensar, ele pensou em algo que o STF já disse que não. Então mesmo que o pacote seja aprovado no Congresso, ele vai cair no colo do STF de novo. E o resumo da ópera é o seguinte: espero que com esse episódio você tenha entendido um pouco mais sobre a ampliação da legítima defesa, sobre o plea bargain e sobre a progressão de penas. E olha que eu não falei sobre a proposta de gravação de conversas entre advogados e clientes, que é absolutamente inconstitucional. Fora que de tudo que pode ser feito para combater a criminalidade, você quer gravar conversa de advogado. Isso não só criminaliza a advocacia, como tira completamente o foco do problema. Tem também a proposta de condução de qualquer interrogatório e audiência de custódia via videoconferência, com o objetivo de reduzir custos, mas que reduz também a possibilidade do juiz detectar qualquer tipo de sinal de tortura e maus tratos, que via de regra é a regra. E mais, com base no que ele fez essas propostas? Não foram apresentados estudos, pesquisas, opiniões acadêmicas de juristas ou de setores da sociedade que estudam esses temas há anos. Tudo que ele fez foi propor mudanças legislativas partindo da premissa errada de que basta mudar a lei para acabar com o crime organizado. Vamos combinar, de que adianta mudar as leis sem mudar a ineficiência da nossa polícia e das investigações? No Brasil, hoje, de 1 a 2% dos assaltos à mão armada são solucionados. O projeto não fala nada disso. Então de que adianta você querer aumentar a pena para criminosos que você sequer tem a capacidade de prender? Isso não intimida ninguém. Você não comete um crime pensando na pena. Você comete um crime pensando se vai ser pego ou não. Em suma, tudo que ele está propondo, desde a execução antecipada da pena, o plea bargain, até o aumento das sentenças e a ampliação da legítima defesa, tudo isso viola direitos de defesa e de presunção de inocência. São medidas que reduzem os seus direitos e garantias sem combater a corrupção e a violência. É realmente uma proeza. E como sempre, deixo o convite aqui para você se inscrever lá no nosso canal, coisas que você precisa saber, me seguir lá no Facebook para acompanhar as postagens e no Instagram, onde a gente faz os stories dia sim, dia não, dedicados ao anarquismo e ao abolicionismo penal. Valeu, falou!